Oi pessoal, oi em trio hoje. Tudo bem? Tá animado o negócio aqui. Opa, tá legal. Mais legal. Quanto mais gente, mais legal. A gente tinha que ter filmado aqui os bastidores, né? Antes da gente estar sentadinho, tudo arrumado aqui, pessoal, vocês precisavam ver. Coisa de louco. Tava decidindo tudo aqui. Tava decidindo tudo quem fala isso, quem fala aquilo, fala legal. Tudo armado e a gente não vai fazer nada do que a gente combinou, muito provavelmente. Deixa eu dar o cardápio. Vai lá. Eu tava com saudade de gravar com você, não? Pois é, Chico. A gente grava nas aulas lá e agora a gente tá um tempinho sem gravar. Verdade. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um marco no século XX que é a Revolução Russa. Né? Não tem como passar, esse outubro aqui marca 1917, 2017, 100 anos da Revolução Russa. A gente vai falar sobre a importância desse momento histórico, né, e como se definiu muito o que vai ser o século XX. Por isso trouxemos o Léo aqui para dar um help pra gente. Para incrementar essa nossa conversa. Mas antes de tudo, né, Chibata, a gente sempre manda um beijo, um abraço, um saludo aí para todo mundo que tá acompanhando a gente, que comenta, que compartilha, que conversa conosco, pessoal. Quer reclamar, quer criticar, quer elogiar, fica à vontade. Usa esse canal de referência aí, conversa com a gente, que é sempre bom. Às vezes alguma coisa fica também mal esclarecida, se a gente fala aqui ou qualquer coisa, a gente conversa, discute, explica, né? A nossa ideia é sempre suscitar maiores aí reflexões de vocês. O canal é justamente para trocar ideias. Não adianta nada, ninguém cresce sem trocar ideias, né? Isso aí. Então um abraço aqui pro Wagner Nascimento, que mandou um excelente sobre o nosso programa. Muito obrigado. Aqui também o Sérgio Teixeira perguntando, né, se a gente vai comentar as questões do atirador em Las Vegas. Vamos, né? sim, então, isso aí tudo vem pro cardápio, né? As questões, né, sobre os tiroteios internos dos Estados Unidos. E vamos tentar bolar esse cardápio aqui. Tudo e também o Pedro Henrique, que fala aqui, né, que tudo tá virando extrema direita, a gente tá colocando tudo no mesmo lado, e o jornalismo brasileiro também, é tudo coisa de esquerdopatas, e tudo tranquilo aqui com a gente, né? Beleza. Agradece o seu comentário, tranquilo. Pedro Henrique. É isso aí. Valeu. Vamos lá? Então, olha só, gente, eu também vou passar a bola aqui pros guris, porque uma coisa bem importante que a gente combinou é que o Léo ia nos ajudar com bastante referência aí desse elemento histórico, desse marco histórico que é a Revolução Russa, 1917, bem no meio aí do momento de guerra, né, no mundo. E o Shiba, como sempre, trouxe aqui pra gente referências literárias. Então quero que os guris conversem agora conosco, que a gente vai anotando, tendo ideias, falando de coisas aí. Legal, Cleusa. Mas, por favor, vai controlando a gente, vai encaminhando a gente, porque você já conhece como a coisa funciona aqui. Ainda mais professor que sempre gosta de falar muito, né? Então, pessoal, vamos lá. Rússia era um império czarista, ou em outras palavras, era uma monarquia absolutista, aí por mais de 300 anos, aquela monarquia absolutista fundada por Pedro o Grande lá no século XVII ainda. Legal lembrar, pessoal, que a Rússia é basicamente um império bem parecido com Roma. Então, uma dada etnia vai conquistando outras etnias ali naquela região, e quando eles vêm, eles têm um império imenso, eles têm um território imenso, e aí, para controlar toda essa bagunça, toda essa diferença étnica, a monarquia absolutista é estabelecida com sede em Petrogrado, ou a cidade de Pedro, que é hoje São Petersburgo, lá no norte da Rússia, né? Então, esse império, essa monarquia absolutista que vai acontecendo como aconteceu na França no século XVIII, né? Que é bem interessante vocês perceberem esse movimento sociológico. O império vai crescendo, vai ganhando força, vai gerando desigualdade, vai gerando autoritarismo. E aí você vai criando uma animosidade, um descontentamento na sua população que uma hora ou outra vai explodir. É isso que acontece em 1905, inicialmente, né? É muito importante a gente lembrar desse prelúdio da Revolução de 17, que é 1905, com ali as consequências de uma guerra que a Rússia estava travando com o Japão, eclode em algumas manifestações em que vai ocorrer o famoso Domingo Sangrento. Mas não confundam com o Domingo Sangrento da Irlanda. Do YouTube. Cuidado. Do YouTube. É outra coisa. YouTube, é outra coisa. Mas aconteceu a mesma coisa ali, né? Em um dado domingo ali na praça
frente ao Palácio de Inverno, em Petrogrado. A polícia abre fogo contra os manifestantes, uma série deles morrem, e aquilo ali vai ser o início de um descontentamento maior que vai eclodir em 1917. Legal? E aí sim, 1917 com os bolcheviques, né, que em russo significa a maioria, que tem a ver ali com algumas diferenças dentro dos partidos revolucionários. Então tinham os mencheviques, que eram os moderados, e os bolcheviques, que eram os mais radicais. Por que isso, pessoal? Porque os mencheviques, eles queriam o quê? Eles queriam, vamos conquistar o poder, vamos abrir uma democracia, vamos fazer reformas pontuais nesse império aqui. Os bolcheviques, liderados por Lenin, não. Eles estavam a fim de fazer uma revolução mais radical. Vamos tomar o poder nas armas e vamos estabelecer aquilo que a sua grande referência teórica sugeria, o Marx, né? Deixa eu colocar ali, peraí. Vamos colocar pertinho aqui, pessoal, ó, gente. Bom, todo mundo aqui. conhece a Aí referência, é um dos clássicos do Marx, o Manifesto Comunista. A gente lê aí a expressão ditadura do proletário. E o líder dos bolcheviques imaginava esse tipo de poder. Vamos tomar o poder pelas armas e vamos estabelecer uma ditadura do proletário. Ou seja, os trabalhadores fabris em aliança com os campesinos, né, com os trabalhadores rurais, vamos formar uma ditadura. O poder é nosso e ninguém mexe. Antes que o pessoal comece a colocar carinha triste, carinha zangada aí, professor Leonardo, e chamar a gente de comunista, pessoal, a gente só tá contando a história, tá legal? E mostrando a obra, beleza? Qualquer livro de história vai falar a mesma coisa que a gente. Pois é, a gente não tem culpa do que aconteceu. Né? Não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Perfeito. Mas aí você entende o símbolo do comunismo, o símbolo que estava na bandeira da União Soviética. A foice e o martelo. Sim. A foice se referindo ao campesinato e o martelo se referindo ao proletário. É legal citar também o Trotsky, né? Que tem uma importância imensa. Falam sobre que o Trotsky seria o intelectual que ficou ali pelo meio do caminho. O Lenin foi o cara que tomou as rédeas, né, da revolução. Por isso que falam do termo marxismo-leninista. Né? É isso, Léo? A ideia, né? É diferente a ideia dos dois, né? Porque Trotsky vai depois ser morto também, né? Pelo próprio Lenin. Pelo próprio Lenin, né? Mas que tal? Então, a coisa ali Tudo não gente era... boa da melhor qualidade, povo. Se entendiam, sabe? Porque assim, pessoal, o Lenin, ele estava em exílio, justamente porque ele era um líder bolchevique desde lá do final do século XIX, quando ele estava na universidade, e ele é exilado pelo czarismo. Aliás, czar é uma referência aos Césares romanos, né? Então é uma espécie de rei na Rússia. O Lenin estava exilado na Suíça, e a partir do momento em que eclode as manifestações de 1917, primeiro lá no início do ano, né, aí ele fala, opa, tá se abrindo para eu chegar lá e tomar o poder. Ele volta em abril de 1917, sai da Suíça e chega na famosa Estação Finlândia, lá em Petrogrado, em São Petersburgo. Eu tive a oportunidade de conhecer São Petersburgo e tá lá, tem uma estatona do Lenin ainda hoje, né, na Rússia capitalista, tá lá ele apontando os dedos assim, falando, as direções da nação. Porque quando ele chega em 1917, ele faz um discurso ali na frente da Estação Finlândia, e ali aparentemente é o início da tomada de poder. Tem uma referência interessante que a gente estava conversando, que é um livro do Edmund Wilson, que chama exatamente Rumo à Estação Finlândia. Perfeito. Que é um clássico desse momento, todo mundo tem como referência. Então, se você é bem curioso sobre esse assunto, vai nessa referência que é legal. Mas o legal é que as diferenças entre Lenin, Trotsky e Stalin, os três grandes líderes aí da Revolução, tem a ver com que tipo de poder e que tipo de sociedade nós vamos propor aqui. O Lenin propunha isso, a gente vai tomar o poder, a gente vai estabelecer uma ditadura do proletário e a gente vai estatizar todos os meios de produção na Rússia. São termos super marxistas, pessoal. O que são meios de produção? São fábricas, a terra, tudo aquilo que produz economia, tudo aquilo que é definitivo para a organização social. Então a gente vai tomar esses meios de produção e vamos estabelecer a nossa ditadura do proletário.
O Trotsky era mais assim, não, vamos conversar, vamos estabelecer alguma coisa mais parecida com uma ditadura, desculpe, uma como uma democracia, né? Já o Stalin era um Lenin mais radical. Extremo ainda, mais radical ainda, se é que isso era possível, ele mostrou que era possível. Né? Dessas leituras eu fico pressionado, né? Como né, era uma ditadura muito fechada, então o Ocidente começa a saber, consegue saber sobre os gulags, né, os campos de prisioneiros, para onde o Stalin mandou muita gente, era muita gente, né? Então, se você não concordava, não era uma coisa muito legal não concordar naquele lugar. Uma tradição super russa, né, Shibata? E uma tradição super ditatorial, né? Totalmente. Assim, discorda, tudo bem, você tem o direito, mas você vai ficar lá na Sibéria discordando de mim, né? Ou seja, você não tem muito espaço para isso. E depois é que o Ocidente vem a saber, né, sobre isso, sobre esses campos, e é assustador mesmo, como, principalmente, eu acho que o Stalin, né, foi um ditador dos mais cruéis. Porque o Lenin, o grande líder da Revolução, ele vai morrer ali no início da década de 20 e aí o Stalin toma o poder. Nesse meio tempo, 17, 20 e pouco, se eu não me engano 24, o Trotsky já é exonerado, digamos assim, nessa espécie de expurgo constante que eles faziam, né? Qualquer diferença, qualquer desavença entre eles cai fora. O Trotsky vai parar no México, né? Ele acaba convivendo ali com o Diego Rivera e com a Frida, né? Mas é assassinado por um membro da polícia secreta soviética. E aí foi a mando do Stalin, né? A mando do Stalin. Do Stalin, né? Quanta intriga, né, gente? É interessante, tem um filme da Frida Kahlo, bem conhecido, que é fantástico, Frida, sobre a vida, né? Frida. É o nome, E essa é uma referência bacana. Tem uma cena, aliás, tem um pedaço do filme bastante significativo com essa referência. Da visita dele à casa... Porque a Frida e o Diego Rivera, né, o marido da Frida, eles eram socialistas comunistas. E é muito importante aqui, pessoal, vocês entenderem assim, antes de vocês caírem nessa história capitalismo, socialismo... Esquerda-direita, o bicho pegou. Esquerda-direita, coxinha mortadela. Entendam o seguinte, para muita gente, a Revolução Russa naquela época significava o quê? O poder do trabalhador, o poder de quem era pobre, o poder de quem não tinha poder econômico e político. Então, para muitas pessoas do Ocidente, a Revolução Russa era uma luz no fim do túnel. Opa, agora sim chegamos ao poder. Temos uma maneira aí de resolver esses problemas de desigualdade que o capitalismo gera. Né? Legal. Uma coisa, né, eu me empolguei muito com a Revolução Russa, a gente tinha combinado faz tempo, né? Fui atrás de abrir outubro filmes, fazendo né? isso. Outubro é um filme da Eisenstein muito interessante. Genial. Né? E o Encoraçado Potemkin é outro. Então, Outubro e Encoraçado Potemkin, os dois estão lá. Além de grandes marcos do cinema, né? O Outubro traz, né, cenas dessa revolução. Então é muito louco de ver tudo aquilo. É bem legal, né? Muito forte. Uma experiência bem bacana de assistir, gente. Mas você trouxe referências literárias também, né? Trouxe, Conta pra nós, porque a gente, o combinado aqui é a gente focar na Revolução, mas é claro que isso dá pano para manga e a gente vai ver como, né, o poder de uma União Soviética vai crescer e, claro, se transforma também em poder militar. Né? Eu estava falando e lendo sobre isso, uma das grandes referências é a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética define, né, os rumos da guerra, barrando, né, o avanço do nazismo. Né? E foi muito interessante, né, com a revista aqui, a gente estava lendo também, é super interessante. Também, uma boa referência. Esse mês vai sair, esse mês vai ter um monte, né? Por favor, pessoal. Nas bancas. Mostrar pertinho pra você, bem gente. Interessante, você gostou? Bem ilustrada, bem bacana. Uma ótima síntese. Legal. Né? Aí. Mas, né, se você quer uma coisa mais bacana do que sínteses, você vai lá, pertinho, ó. Eu já falei no vídeo passado sobre a Svetlana. A gente já falou, e deixa eu contar, eu ganhei do Shibata um exemplar desse aqui no ano passado, gente. Devorei e chorei muito nas férias, muito triste de ler, viu? É um livro realmente, assim, né, se você gosta dessas ideias, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem problema, cara, a guerra é devastadora. Sempre. Né? Um relato desse aqui bota qualquer um com muito medo de entrar com muita em guerra, tristeza. Né? O livro foca, né, a Svetlana ucraniana, um dos satélites da União Soviética, que sofreram muito também, né? Embargos, né? Teve o ano da fome lá na Ucrânia,
Ucrânia, que foi terrível também. E aí, quando a gente vê isso aqui, a gente tem a experiência de mulheres na guerra. Então a Svetlana, já conversei com vocês, ela é uma... E é uma frase muito interessante essa aqui, né? O quê? A guerra não tem rosto de mulher. A guerra não tem rosto de mulher. Porque sempre que a gente pensa na guerra... É um substantivo feminino, mas não tem rosto de mulher, é uma coisa muito séria. E quando ela fala sobre isso, a experiência dela é a seguinte, né? Eu não quero mais ouvir os homens contando a história da guerra, porque o homem conta diferente da mulher. O homem vai falar, né, sobre Pedro o Grande, vai falar sobre os heróis, vai falar como foram corajosos e bravos. A mulher, ela fala, tem uma lente diferente para a guerra. Isso é muito legal, muito interessante, né? Que é o choro, que é a comoção, é outra experiência. E o que impressiona a gente, né? Em filme a gente vê, né? Mulher é sempre o quê? A enfermeira, tal, não. A cuidadora, né? A primeira que a gente tem aqui não, é uma soldado. É a franco-atiradora, várias, né? É a franco-atiradora, ela tá lá, ela tá na guerra, né? Tá na frente de batalha. Então é muito interessante pra gente também quebrar esse estereótipo da mulher como enfermeira de guerra. Não é nada disso. Perfeito. Né? E todas foram à frente. Os relatos de guerra são impressionantemente devastadores, tristes. Mas vale a pena, é uma leitura que combina bem mesmo com essa dor. E o que mais a gente tem aí, Chibata? Não, isso aqui é outro assunto. Ah, é outro assunto? Antes do Léo fechar, o Léo vai fechar, o nosso convidado aqui, né? Ó, a gente fica sabendo hoje, né? A gente tá gravando, hoje é quinta-feira, né? Terça-feira vai pro ar, gente, mas saiu o nome do Prêmio Nobel de 2017 na literatura e é o Kazuo Ishiguro. Prometo que na aula que vem eu falo sobre esse livro e falamos sobre o Kazuo Ishiguro. Falamos e vou contar também qual era a minha torcida pra esse ano, que não era pra ele, A minha todo ano é pro Philip Roth. Eu adoro. A minha não, mas eu conto no próximo programa. Então, tá bom. Léo, fecha aí a revolução pra gente. Beleza, pessoal. O que é importante a gente guardar aí pros vestibulares, pro Enem, é que a partir do momento em que a Revolução Russa estabelece um governo socialista, comunista, ditatorial na Rússia, aí se forma, sob as mãos de Stalin, a União Soviética, que é justamente isso. Ele vai conquistando algumas repúblicas satélites ali ao redor da Rússia que já eram super dependentes da Rússia antes da Revolução, como Bielorrússia e Ucrânia, por exemplo, mas a Geórgia também, ele era georgino, né? O Stalin. E aí, a partir daí, essa potência se torna a oposição ao capitalismo no qual o mundo inteiro estava se constituindo. Vai ter uma função fundamental na vitória da Segunda Guerra Mundial contra os fascismos europeus, nazismo, fascismo italiano, e depois vai marcar o século XX, né, pessoal? Aí nós estamos falando de uma outra história aí, que é a Guerra Fria, né, que marca essa bipolaridade do globo, tão importante para o Brasil. Por exemplo, né, estávamos conversando aqui, pessoal, mas só para vocês entenderem, a partir da Revolução Cubana, que eclode em 1959, ali aos pés dos Estados Unidos, os Estados Unidos falam, a gente não pode deixar que aqui, no nosso curral continental, outras repúblicas tornem-se socialistas comunistas. Então, a partir daí, os Estados Unidos vai ter uma forte influência na política dos países latino-americanos, sendo muito determinante para o golpe militar de 64 no Brasil e para o fim da experiência socialista no Chile, né, com o suicídio do Allende, em 11 de setembro de 73. Olha que data, hein? 11 de setembro. Tanto que, se vocês acompanham os Facebooks da vida aí, todo 11 de setembro, de um lado, uma galera fazendo referência aos ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos, e outra galera fazendo referência a esse 11 de setembro, ao suicídio de Allende. Né? E aí, lembrando, pessoal, que a União Soviética vai perder muito poder na década de 80, culminando com a queda do Muro de Berlim e aí com a abertura do poder soviético em 1991 pelo Gorbachev, tá? Naquelas duas palavrinhas que definem os seus planos de abertura econômico, a perestroika, e político, a glasnost. Então, em 91, a União Soviética oficialmente acaba e aí temos
a Rússia virando o quê? Virando uma parte dos BRICS agora, né? Olha que caminho em 100 anos, né, professor? Que bom. Acho que deu pra gente dar uma pincelada, passar geral assim, gente, nos 100 anos aí, pra dar ideias mesmo, né? Pra vocês buscarem outras referências e reflexões. Busquem referência que vai ser importantíssimo para as provas, para os concursos. Pra de tudo. Esses 100 anos prometem, né? Uma das melhores questões que eu já vi sobre Revolução Russa faz uma comparação entre ela e a Revolução Francesa, que inicia em 1789, uma questão da USP lá do início dos anos 2000. E eu quero que você reflita sobre essas relações entre a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. Elas são muito parecidas. A revolução, o evento em si. O que difere são as consequências e que tipo de poder, que tipo de Estado se estabelece em cada um desses países. É consequência. Perfeito. Beleza, galera? Vamos dar um tchau triplo, então? Léo, obrigado. Que isso. Valeu. Prazer, sempre um prazer. Vai estar sempre aqui com a gente. Né? Ele sempre aparece, né? Nosso consultor de tudo. Então, tchau para os dois meninos. Tchau para todos. Tchau, galera. Valeu, tchau, tchau.